É assim, irmãos, eu confesso que é uma palavra que veio ao meu coração na semana passada e confesso que não é a palavra usual que eu normalmente prego, que geralmente é uma palavra de exortação, de edificação, mas é uma palavra de consolo. Então talvez seja, não a única, mas uma das poucas vezes que você vai me ver me pregando esse tipo de mensagem aqui, mas foi muito claro da parte de Deus no meu coração uns 8 dias atrás, meditando no texto de Paulo, na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 4. Inclusive temos cantado muito esse louvor aqui de um mês para cá, pressionados, e o tema dessa mensagem é, agora é a hora que a mídia coloca para a entrada triunfal da palavra, pressionados, mas não desanimados. Amém? Então temos cantado e declarado isso como igreja ultimamente, pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abatidos, perseguidos, mas não perseguidos, mas não, vamos ver aqui em 2 Coríntios capítulo 4, por último, que é abatidos, mas não destruídos. Amém? Então você já sabe o que vamos pregar hoje, que é esse texto de 2 Coríntios capítulo 4. Então você já vai deixando a sua Bíblia aberta e hoje, que é esse o nosso texto base. Então, a título de introdução, enquanto você acha aí, irmãos, eu não vou nem perguntar, porque eu tenho certeza que todos aqui já passaram por um dia mau. Todos aqui já passaram por momentos de tribulação, momentos em que você, humanamente, não tem o controle sobre a situação, ou você, como ser humano, não tem mais o que você fazer. Que basta a Deus uma intervenção divina, algo que o homem não pode fazer. E, irmãos, o homem, quando eu digo homem, a mulher, né, o ser humano, ele não tem estrutura psicológica, psíquica, para passar nessa vida, por todas as pressões dessa vida, por todo o dia mal, se não for por meio de Jesus Cristo, habitando em nós pelo Espírito Santo, o homem em algum momento vai sucumbir às pressões dessa vida. Você certamente conhece, nós também temos muitos exemplos bíblicos de pessoas que pararam na perseguição, pessoas que tiveram a vida paralisada por causa de um medo. Às vezes até um de nós aqui dentro pode estar paralisado, às vezes a sua vida pode estar paralisada por causa de um medo em alguma área da sua vida, que você não consegue avançar porque aquilo te dá tanto medo. Por exemplo, eu conheci um casal assim, e um momento a gente se esbarrou na rua, e numa conversa rápida, antes deles virarem as costas, ele já tem um filhinho de 3 anos, 4 anos de idade, era a idade do Vicente, e a esposa falou claramente que ela tem medo de ter outros filhos, porque o trabalho dela é com crianças especiais e tudo mais, e ela tem muito medo de que ao ter um novo filho, ele possa vir com alguma necessidade especial. Então isso é um medo que domina ela a ponto dela não querer mais ter filhos, né? Então isso a gente tem que examinar o nosso próprio coração. Então quando a gente olha, por exemplo, exemplos da palavra de Deus, a gente pode ver homens por causa da perseguição abandonaram o que Deus tinha, pelo menos naquele momento. É o caso de João Marcos lá, como nós estudamos aqui em Atos, na primeira viagem de Paulo. Ele vê o campo missionário como que é, os desafios, aquilo tudo, e aí ele abandona Paulo no meio da viagem, né? Então, por causa da perseguição, vou dar um passo atrás, vou retroceder, não vou continuar naquilo que Deus tem para mim. A gente vê outros homens de Deus na Bíblia com medo de morrer, no caso de Davi. Davi, quando um momento que Saul começa a persegui-lo, e Davi ele foge 10 anos naquele deserto, né? Mas em um momento específico da vida de Davi, ele começa a ter tanto medo de morrer, que as ameaças de Saul subiram tanto, que ele precisou do amigo dele, Jonatas, que encoraja Davi ali num determinado momento a confiar na salvação e no amparo de Deus ali, que Deus iria trazer. E aí Davi acalma seu coração, mas Davi naquele momento ali estava aflito de morte, com medo de morrer. A gente consegue ver homens que, por causa da falta de fé, também ali pelo medo, pela incredulidade, nós vamos falar bastante de incredulidade no final, como o apóstolo Pedro ali começou a ter a sua fé naufragada, porque começou a olhar aquilo que estava ao seu redor, né? Então, isso tudo mostra para a gente como que o ser humano é frágil para passar por essa vida, e se não for por meio da obra do Espírito Santo e andar junto com Jesus, a gente sucumbe às situações que nós passamos, às tribulações. Então, deixa aí sua Bíblia aberta em 2 Coríntios, no capítulo 4, vamos ler do versículo 7 em diante. Interessante, irmãos, que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Por exemplo, alguns exemplos. O que a palavra de Deus diz sobre nós quando nós estamos num dia bom, quando nós estamos bem?
que nós somos filhos de Deus, que nós somos amados, que nós somos nova criatura, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas já parou para pensar o que a mesma palavra de Deus diz sobre nós quando nós estamos no dia mal? É isso aí, Tati já matou a mesma coisa, que nós somos filhos de Deus, que nós somos nova criatura, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque a palavra de Deus, ela não muda quando as coisas aqui fora mudam. Quando o meu interior muda, quando eu ando abatido ou com uma tristeza, a palavra de Deus não muda o que ela diz ao meu respeito. Por isso que sempre eu tenho que voltar na palavra, e na palavra a gente recobra as forças e o ânimo, sempre. Eu há um tempo atrás, estou falando longa introdução aqui, né, mas há um tempo atrás, num encontro inesperado com um colega do trabalho, e foi inesperado a gente se encontrar lá no Rio, numa palestra, eu nem sabia que ele ia, e ele mora em Niterói, é o único do trabalho que eu trabalho junto e mora em Niterói, e ele foi de carro também nesse dia, então a gente conseguiu voltar e pegamos um longo engarrafamento aí na ponte, na volta. Eu estava aflito naqueles dias, isso tem uns 2 meses atrás, né? Estava com um inchaço no meu pescoço já há uns 15 dias que não cedia, e fiz vários exames e os médicos não descobriam o que era e tudo mais. Estava aflito de coração ali naquele tempo, né? E estava em oração, eu, Marina, os pastores também, enfim. Mas aí naquele momento ali no carro, a gente conversando sobre a palavra de Deus, aquela conversa gostosa e tal. E aí eu contei para ele sobre essa situação, né, e tudo mais. Mas falando como que é bom servir ao Senhor, mesmo em meio às dificuldades. É a chance que a gente tem, né, meu irmão? De adorar Jesus em meio à dificuldade é aqui na terra. No céu vai ser só alegria. Então o momento que a gente tem de dar sacrifício de louvor a Jesus é aqui na terra. E aí ele virou: Tiago, você lembra o que está no Salmo 112? Eu confesso que eu não lembrava, talvez eu nem soubesse, nem lembrava desse versículo. No Salmo 112, versículo 16 ou 17 ali, está escrito lá que o justo não teme as más notícias. Irmãos, esse versículo do Salmo 112, especificamente, para a minha situação ali, estava esperando o resultado de exame, aquilo entrou no meu coração e me gerou vida e me gerou paz. E essa é a palavra de Deus. Ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, ela divide alma, espírito e alma, juntas e medulas, ela é capaz de discernir as intenções do coração, ela gera vida. A palavra de Deus, irmãos, ela é vida. Não são só palavras, coisas poéticas e tudo mais, histórias narradas. Não, isso aqui tem o poder, e só isso aqui tem o poder de transformar a vida de uma pessoa. Só a palavra de Deus e a obra do Espírito Santo em nós tem capacidade de trazer consolo a alguém que está desesperado, que consegue trazer luz e saída para alguém que está sem direção. Só a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4... versículos 7 a 9, hoje eu vou ler e pregar na NVI, diz assim a palavra de Deus, versículo 7, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, a que tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. E o apóstolo Paulo, nessa parte, ele começa falando de algo muito precioso para a gente, porque nós temos o quê? Um tesouro num vaso de barro. Que tesouro é esse que nós temos no vaso de barro? O Espírito Santo. O Espírito de Deus veio habitar dentro de nós, que somos frágeis. Semelhança aqui é um vaso de barro, mas nós temos um tesouro. Deus escolheu habitar dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo no meio da nossa humanidade, da nossa fragilidade. Nós temos esse tesouro dentro de nós, que é o próprio Espírito de Deus. E Paulo também, quando ele escreve, ele diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós. É o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Aquele que Jesus disse que o mundo não pode receber, mas ele habitaria e viveria em nós para sempre. E ele é o penhor da nossa herança. É por meio dele que nós conseguimos aguardar e esperar a volta de Jesus. Nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa, a palavra diz em Efésios. É esse Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos, que habita dentro de você. E você devia se alegrar por isso. E glorificar Jesus por causa disso. Então ele começa dizendo: nós temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, a que tudo excede, provém de Deus e não de nós. E aí vamos lá. De todos os lados somos pressionados, mas não
desanimados. Eu não sei nada de grego, nunca estudei grego, tenho raiva de quem sabe, brincadeira. Nunca estudei, não sei, mas tem ali o dicionáriozinho bíblico que é importante, que você vai na palavra no original, que evita a gente de ficar tentando entender o que era o significado. Está lá o significado. Pressionados aqui no grego, de alguém que não sabe nada de grego, mas que confia no dicionário, pressionados é a mesma palavra usada para a atividade lá da prensa de uvas, para aquilo que você espreme, até retirar aquilo que tem dentro. Uma força muito grande sobre algo. Então, que o apóstolo Paulo está fazendo uma semelhança que nós podemos, por vezes, ser pressionados a ponto de sermos esmagados, mas não desanimados. Interessante ele usar o desanimados, porque foi algo tão sensível para o apóstolo Paulo lidar com a igreja de Coríntios aqui, nessa carta, que só nesse capítulo 4, eu estava lendo ontem com Marina, me saltou os olhos, não tinha me saltado os olhos ainda. Ele trata 3 vezes o desânimo no capítulo 4. Trata lá no versículo 1, trata aqui e vai tratar para arrematar o capítulo falando de novo do desânimo. Porque o desânimo, porque depois ele vai falar, às vezes a gente não consegue pegar as nuances, mas ele fala pressionados, mas não desanimados. Aí depois ele vai falar, mas abatidos, mas não. Mas então qual a diferença do abatido para o desanimado? Quer dizer, às vezes somos abatidos, mas não destruídos. Então o que é essa diferença? Porque o desânimo, ele tem a capacidade de parar a gente, da gente desistir. A pessoa que entra em um lugar, às vezes você anda abatido de alma, você está ali triste, mas você está continuando no caminho, você sabe que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive. Ele se levantará sobre a terra, eu estou passando nesse momento que as minhas emoções estão abaladas por causa das coisas que estão acontecendo, perdi alguém, ou tive um diagnóstico, dá ali uma mexida na gente, a gente fica ali por vezes abatido, mas a gente não pensa, nem cogita em desistir. Mas o desânimo não, e a gente vai ver aqui a história de Elias, para mostrar como que o desânimo, a pessoa que deixa entrar nesse lugar de desânimo, como ela tem a tendência, ela pode chegar a um ponto de querer desistir de tudo, e desistir inclusive da presença de Deus e do caminho de Deus. Então ele começa dizendo, olha, nós somos pressionados, na vida a gente pode ser esmagado pelas situações, pelo dia mal, mas desanimados não, nós vamos continuar indo para frente, nós vamos continuar avançando em Jesus, nós não vamos desistir, nós não vamos entrar nesse lugar de desânimo. E ele continua, e aqui, essa palavra para desanimados é perdido, sem qualquer esperança. E aquele que está perdido, sem qualquer esperança, ele pode facilmente desistir. E aí ele continua, ficamos perplexos, mas não desesperados. Quem aqui já não ficou perplexo? Com uma notícia, com algo que viu? Olha, fulano, imagina, lá na época de Jesus, chega a notícia lá, cavalo, camelo, Lázaro morreu. É um choque. É o choque, a perplexidade que a notícia traz. Olha, você está demitido. Perplexos. São aquelas situações da vida do cristão que acontece esse sol, ele se abate sobre toda a humanidade. O dia mal vem não é porque agora eu sou crente, né? Acho que todos sabem disso, não é porque agora eu entreguei minha vida para Jesus, que agora eu só vou andar, triunfando em todas as áreas da minha vida do ponto de vista de sucesso, né? Eu vou ter dias maus, sim, tribulações. Então, ele está dizendo, ainda que a gente fique perplexo, a gente fique chocado com algo venha chocar a gente, não acredito que isso foi acontecer. Perplexos, mas não desesperados. Nós temos a quem recorrer. Nós não estamos sem onde nos apegarmos. Porque o desesperado é aquele que ele está desesperado. Quando você pensa em uma pessoa desesperada, o que vem na minha cabeça é aquela pessoa correndo em círculos assim, não sabe o que fazer, para onde, não tem onde se apegar. Nós, irmãos, como cristãos, nós temos onde nos apegar. Amém. No Senhor. Davi escreve no Salmo 57, versículo 1. Esse versículo 1 do Salmo 57 me sustentou uma época muito difícil da minha vida, lá quando eu era solteiro. Esse Salmo 57, Davi diz, é debaixo das suas asas eu me escondo, até que passem as minhas calamidades. Nós não andamos desesperados, porque nós temos em quem nos segurarmos. E é no Senhor, na sua palavra, no seu amor e na sua bondade. Perplexos, ainda que a gente receba as notícias, ainda que venha
aquilo que nos choca, nós não estamos desesperados, porque nós temos em quem nos segurar. Aí ele continua, somos perseguidos, mas não abandonados. E o abandonados aqui é indefesos, desamparados. Ainda que a gente, quando pensa em perseguição, você pode às vezes pensar, né, na época dos apóstolos e tudo, eles sendo perseguidos, um batalhão correndo atrás de um só. Você não está indefeso, você não está desamparado. Ainda que a gente esteja sendo perseguido por alguma coisa, né, aqui no Brasil, pelo menos aqui onde a gente vive, não vive essa perseguição física, né, pelo menos aqui em Niterói, no nosso bairro, de prender por causa do Evangelho, mas às vezes passamos por perseguições mentais, né, por exclusão de grupos. Muito comum essas coisas acontecerem nos jovens, nos ciclos sociais que nós passamos aí por fora, sofremos esse tipo de perseguição. Perseguidos, mas não abandonados. Em outras palavras, Jesus está dizendo, você não está sendo perseguido sozinho. Eu estou sendo perseguido junto com você, eu estou contigo. E ele continua para fechar, abatidos, mas não destruídos. Abatidos, eu posso até cair ao chão, que é o sentido dessa palavra. É alguém quando é abatido. Imagina um soldado quando leva um tiro na guerra e cai. Foi abatido, mas olha, não destruído, não aniquilado, não é o fim. A gente pode sofrer esse tipo de pressões e do dia mal, mas não somos destruídos. E aí, como eu disse, o apóstolo Paulo trata 3 vezes sobre o desânimo. Olha lá no versículo 1, olha o que ele diz. Portanto, ele está falando sobre, aqui no versículo 1, o contexto é o desânimo em relação ao ministério dele. Ele diz, portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Nós não desanimamos. Eu vou perseguir no meu ministério aqui do que Deus me deu, a responsabilidade que Jesus confiou a mim. Não vou desanimar. Capítulo 4, versículo 1. Aí foi o que nós lemos aí no 8. Somos pressionados, de novo, mas não desanimados. E aí ele continua, vamos ler o final da carta. Versículo 16, ele vai arrematar, olha como ele arremata a carta. Por isso, não desanimamos. De novo falando sobre desânimo. Por isso, não desanimamos. Porque embora o meu homem exterior se desgaste, o meu homem interior se renova a cada dia. O desânimo, e quando eu penso em desânimo, sempre me vem a história de Elias na minha mente. Então você lembra lá em 1 Reis capítulo 19, eu contei, não precisa abrir, pode anotar se você for ler em casa e tudo mais, mas lá em 1 Reis 19, o contexto de Elias ali, ele recebe uma ameaça de morte de Jezabel. Lembra de Jezabel e Acabe? Elias acaba ali pelo poder do Senhor de destruir e aniquilar os profetas de Baal. E aí Jezabel imprime uma ameaça de morte contra Elias. E Elias, ele fica profundamente com medo ali, com medo muito profundo. E o medo tem muito a ver com o desânimo, eles andam muito próximos. Porque o ânimo fala de coragem para continuar, para levantar no dia seguinte, para continuar a jornada. O medo te paralisa nisso. E aí vamos ver o que o desânimo trouxe para a vida de Elias nesse momento. Abra lá. Falei que não precisava abrir? Abra lá. 1 Reis, só para ver se você está ligado, irmão. 1 Reis 19, versículos 1 a 3. Depois nós vamos ler o 7, depois o 8, depois o 15. 1 Reis 19, 1 a 3, depois 7, depois 8, depois 15. A história é muito grande, já fiz um contexto para você inicial, para você relembrar. Então vamos lá. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nessa hora, eu não faça com sua vida o que você fez com a deles. Olha o que diz o versículo. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e
Vamos continuar. Elias fugiu. Versículo 7. O anjo do Senhor, aí ele tem toda a jornada dele. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Versículo 8. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Então, irmãos, Elias está ali em Berseba, em Judá. Ele é ameaçado por Jezabel, e ele é tomado profundamente de medo. Isso faz ele vir, e isso é muito profético, porque isso faz Elias virar para uma direção e ir em direção a Horebe. Eu fui lá fazer minha pesquisa no Google Maps, para traduzir para a nossa distância de hoje. Se pegar lá de Berseba a Horebe, dá mais ou menos 300 quilômetros. O cara andou desanimado daqui até Campos dos Goytacazes. Vai ser desanimado assim lá em Campos. Você tem ideia do lugar de desânimo que esse cara entrou? Que fez ele andar 40 dias e 40 noites, de Niterói, em termos de distância, até Campos. Ele estava com tanto medo que ele tomou um outro rumo. E não era para Elias ir para lá. O propósito que Deus tinha para ele era para ir para outro lugar. Mas o desânimo fez, isso que é muito profético, fez ele desviar totalmente da rota que Deus tinha para ele. Irmãos, quando eu coloquei no mapa, ficou muito claro assim, ele estava em Niterói, ele virou e foi lá para cima, para Campos. Deus aparece para ele, você lembra, fala para ele subir ao monte e tudo mais. Deus se manifestou na brisa, falando como uma brisa suave. E olha o versículo 15. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio. Ou seja, volte 300 quilômetros. Mas não é para lá que eu tenho que você vá, não é para lá que eu tenho para você ir, não. E vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Se você pegar geograficamente Berseba ali, para Horebe era para cá. O Senhor mandou: volte pelo caminho que você veio e vá para Damasco, que era aqui. No mapa, o mais próximo foi Ubatuba. Então o cara estava em Niterói, ele tinha que ir para Ubatuba, ele foi lá fazer um pedágio lá em Campos. É muito oposto o caminho, mas por que isso profeticamente aponta para a gente? Um alerta para nós como cristãos, que dependendo do lugar de medo e desânimo que a gente entre na nossa vida, a gente pode parar num lugar totalmente diferente do que Deus tem para a gente. E o cara virou, foi para lá para ter que voltar tudo. E o Senhor é tão misericordioso, que mesmo ele fazendo as escolhas dele, mesmo ele desviando do caminho dele, o Senhor aparece no caminho, dá pão, dá água, para ele continuar, né? Isso é a misericórdia de Deus. Olha, você está tomando o seu caminho, você está indo para lá, mas isso aqui é minha misericórdia. Você está indo para lá por sua escolha, mas aqui está a minha misericórdia. Você quer ir para lá, mas aqui está a minha misericórdia. E que é a causa de nós não sermos consumidos. Eu não estou falando nem para o desviado e para o ímpio, não. Eu fiquei 6, 7 anos aí desviado, e foi a misericórdia de Deus. Eu escolhi o meu caminho, eu fui em direção lá a Horebe, totalmente longe de onde Deus tinha para mim. E estava ali o anjo do Senhor dando pão, dando água, cuidando pela misericórdia. Mas às vezes a gente, como cristão, já no corpo de Cristo, a gente está paralisado dentro da igreja e não avança para as coisas que Jesus tem para a gente. E o Senhor está lá cheio de misericórdia, esperando a gente ouvir a voz dele: volta pelo caminho que você veio. E agora vai para Damasco, vai para agora para abraçar o que eu tenho para você, porque você está andando para o outro lado. E nós? O que a gente tem perdido por causa do desânimo? Ou por causa do medo? Como que Paulo trata o desânimo aqui em 2 Coríntios 4? Vamos voltar lá para o 16. Por isso, não desanimamos. Olha como que ele vai tratar o remédio. Embora nosso homem exterior se desgaste, o nosso homem interior se renova a cada dia. Porque as nossas leves e momentâneas tribulações produzem para nós um peso eterno de glória, que excede a todas elas.
não colocando nós os olhos naquilo que se vê, mas colocando nós os olhos naquilo que não se vê, porque o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Como que eu venço o desânimo? Colocando os olhos naquilo que é eterno. Porque a pessoa que entrou nesse lugar de medo e desânimo, que pensou desistir, como Elias, que foi lá para o outro lado, ele está vivendo e tão focado em resolver o seu próprio problema, em ter que lidar e cuidar do seu próprio medo e tentar, que ele para de viver para fora, para de viver as coisas que Deus tem, porque está querendo focar e resolver o seu próprio problema, o seu umbigo e o seu dia mal, e ai, coitado, e como eu vou conseguir, e está cego para o resto. Qual o remédio? Paulo fala, trabalhar no homem interior. Nosso homem exterior pode se desgastar, as coisas aqui fora não podem não estar muito boas, ainda que o nosso homem exterior se desgaste, o nosso homem interior, ele se renova a cada dia. Nós conseguimos estar nesse estado de um homem aqui fora desgastado, mas alegres aqui dentro, porque a alegria não é sentimento. Hoje eu estou alegre, não, a tristeza e a felicidade, você tem dia que está mais feliz, o Flamengo ganhou hoje, quem é Flamengo está feliz, né? Isso oscila, o Flamengo perde, estou trazendo um exemplo bem bobo aqui, mas a felicidade e a tristeza são emoções, agora a alegria não é sentimento nem emoção, ela é um fruto do Espírito. Então você pode receber um diagnóstico, ter um dia mal, estar aqui com um homem exterior desgastado, mas dentro você consegue ser alegre, porque é um fruto do Espírito, porque o meu homem interior, ele se renova a cada dia. Agora, se o meu homem interior não está se renovando a cada dia, eu posso entrar nesse lugar de medo, desânimo, travar a minha vida, e deixar de viver aquilo que Deus tem para mim, por causa de medo, desânimo, perseguição, seja o que for. Quando eu estava meditando, eu lembrei de um outro homem, que foi paralisado pelo medo. Vamos ver como que Deus teve que lidar com ele. Pelas circunstâncias, né? Pressionados, mas não desanimados. Gideão lá em Juízes capítulo 6. O contexto da época era que os amalequitas e os midianitas devastavam Israel ano após ano. Plantava, quando chegava o tempo de colher, eles viam, rapavam tudo, matavam, o texto diz que eles matavam todas as ovelhas, todos os bois, não deixavam nenhum animal vivo e iam embora. E o texto ainda diz que eles vinham como nuvens de gafanhoto. E o texto mostra que isso era uma repetição que estava acontecendo na vida dos israelitas. Eu não sei se você já viu essa situação na sua vida, de repetições. Coisas que vêm, que estão sempre num ciclo. Sempre num ciclo. Chega o tempo de colher, vinham os medianitas e os amalequitas e destruíam tudo, matavam os animais. No ano seguinte, próxima estação, próxima colheita, chegava o tempo de colher, vinham os midianitas e os amalequitas, destruíam tudo e todos os animais. Aí chegamos a esse homem, aí o povo começou a ficar desesperado e clamar ao Senhor. E aí a gente chega em Juízes capítulo 6, tinha esse homem chamado Gideão. Abra lá em Juízes 6, do 3 em diante. Juízes 6, de 3 a 6. Sempre que os israelitas faziam em suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles vinham e invadiam. Acampavam na terra, destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhoto. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Você já viveu algum momento da sua vida que você estava com muito medo daquilo se repetir? Eu já vivi isso. De novo não, isso não. Chegamos no 11 e 12. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos midianitas. O cara estava com tanto medo que ele pegou o trigo
E não foi malhar o trigo no lugar que era mais exposto, onde malhava o trigo. Ele estava com tanto medo que ele pegou o trigo e foi para um lugar mais escondido, no tanque de prensar uvas, e ficou ali escondidinho. Você imagina que trigo que foi esse que Gideão teve que prensar, malhar ali. Ele devia estar malhando trigo. Eu consigo me ver no lugar de Gideão, me colocar no lugar dele. Caramba, Deus do céu, deixa eu levar esse trigo não. Estou aqui escondido, ai meu Deus, de novo não. Ouvi um barulho, ai meu Deus, será que são eles? Você imagina como que esse homem estava, se vez após vez a mesma coisa acontecia. Estava malhando trigo no lagar. Então o anjo do Senhor, Deus é muito bom, irmãos, e muito maravilhoso, e muito lindo. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O cara cheio de medo, malhando trigo no lagar. E Deus chega e fala: poderoso guerreiro. Porque Deus não vê como a gente vê, irmão. E a história não mudou, sempre foi assim, Deus nunca vê como a gente vê. O cara está ali cheio de medo. Deus se aparece para ele, se coloca e fala: Gideão, poderoso guerreiro. Aí ele começa, você sabe da história. Mas eu sou o menor, a minha tribo é a menor, o clã do meu pai é o menor do menor do menor, só repete a palavra menor ali. Eu não tenho como, eu vou libertar Israel, como, enfim. Aí no final Deus ainda traz um consolo para ele no versículo 23. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. E aquilo vem como um consolo sobre a vida dele. Mas olha o lugar de medo que esse homem entrou, e todo o povo, mas que esse homem entrou, de pegar trigo para um lugar escondido, porque ele não queria que aquilo se repetisse na vida dele. Isso fala na minha e na sua vida, sobre ciclos que estão se repetindo, e isso às vezes está paralisando a gente, deixando a gente com medo. E recentemente, esse meu problema que eu falei no pescoço, né? Eu fiquei com muito medo, dei a titubeada ali, caí na besteira de quê também? De ir no Google. Irmão, no Google tudo é câncer, tudo você vai morrer amanhã e tal, né? Sempre o pior. E aquilo, eu fiquei alguns dias mal ali, orando e tudo, mas mal, e aí conversando com minha esposa, Deus usou a vida dela ali para falar e ministrar no meu coração e tudo mais. Aí eu cheguei a um diagnóstico, falei, por que eu estou com medo? Né? Aquilo a gente, às vezes, olha, lê Davi falando no Salmo, me esqueci o número do Salmo, se alguém lembrar, ó minha alma, por que está tão abatida assim dentro de mim? A gente às vezes lê, parece que está falando com um poodle, né? Salmo 51, obrigado, pastor. Ó minha alma, né? Parece que está falando com um Yorkshire. Ó minha alma, por que está tão abatida assim dentro de mim? Ó, por que minha alma? Não, Davi ali, ele está dando uma ordem para a sua alma. Ó minha alma, por que você está tão abatida assim dentro de mim? Ele está tomando o controle dali pelo Espírito. Ó minha alma, por que você está tão abatida? Coloca a sua confiança em Deus. Ele está tomando ali, junto com o Espírito, o controle de volta, de não ser governado pela circunstância, pela emoção, por aquilo que está acontecendo. Eu me peguei desse jeito. E aí, da onde veio aí, orando, meditando, da onde vem o diagnóstico? Desde que meu filho ficou doente lá, foi para a UTI, teve aquele problema todo, ficou internado no CTI e tudo mais. Aquele momento eu passei bem, a gente passou bem ali. Mas a partir dali, eu consegui, ali conversando com Marina, enxergar que eu comecei a ficar com medo de qualquer coisa de doença. Gerava um medo, um aperto aqui, que não estava saudável. Não estava saudável. Tinha alguma coisa, eu já pensava logo em quê? Não em orar, em tomar remédio. Isso não é saudável. E aí, essa situação do meu pescoço e tudo mais, aquilo ali, foi o que Deus usou para me quebrar e me curar em relação a isso. Compartilhei com o pastor Augusto, a gente orou aqui. Então, irmãos, seja a situação que você está passando, uma coisa você não pode se furtar a pensar, é o que Deus quer mudar ou falar para mim com essa situação que eu não estou vendo e que eu não estou enxergando, a ponto de que no meio dessa situação Ele espera que agora eu consiga ouvir ou enxergar. Você tem sempre
que fazer essa pergunta: por que eu estou passando por isso? Por quê? Por que foi não sei o quê? Não, é o que Deus quer mudar. O que Deus quer aproveitar isso para abrir meus olhos para alguma coisa que eu preciso mudar, que Ele precisa mudar em mim, ou que Ele está falando e eu não estou ouvindo. Em nome de Jesus, se há alguém aqui com medo desses ciclos, medo de acontecer de novo, de acontecer algo que tem se repetido, isso vai ser quebrado hoje no poder do nome de Jesus. E hoje, as coisas estão todas ligadas, né? Hoje, talvez a gente viva aí o tempo depois da pandemia, né? Isso ficou muito latente. As pessoas vivem dominadas pela ansiedade. Ansiedade é o quê? Eu estou tão preocupado, ansioso com algo que vai acontecer ou que não aconteceu. É um excesso de quê? De futuro. Tão preocupado com o dia de amanhã, tão preocupado com o ano que vem, tão preocupado com o que vai ser do meu filho amanhã, como é que, se eu vou conseguir, não vou, o que vai acontecer amanhã, sempre o amanhã, preocupado, ansioso com algo que não aconteceu, ou ansioso para resolver alguma coisa, ou ansioso, isso vai dominando seus pensamentos, só consegue pensar nisso o dia inteiro, fica vindo aquele pensamento. Como é que Paulo tratou com isso? Abre lá em Filipenses, no capítulo 4, versículos 4 a 6. Importante você entender um contexto aqui. Paulo está escrevendo a Filipenses preso. Então, entenda que você está lendo a carta de um homem que está preso. E foi uma prisão que ele ficou 2 anos preso em Éfeso. Então é um homem preso. Pelo que ele foi preso? Por pregar o Evangelho. É um homem preso, então, injustamente, está escrevendo uma carta para a igreja de Filipos. Está preso, injustamente. Não andem ansiosos por coisa alguma. E eu paro aqui. O cara está preso, injustamente, por pregar o Evangelho, ele está escrevendo: não andem ansiosos. Se tinha alguém que tinha todo o motivo para estar ansioso ali, quando vamos soltar? Será que vamos soltar? Não vamos soltar? Ai meu Deus, passou mais um dia e não me soltou. Ai, que ansiedade. Ai, estou sufocado, estou aqui. Não andem ansiosos. Por coisa alguma. Porque ela drena nossa energia, a ansiedade. O nosso pensamento é todo para ela, com essa situação que não aconteceu ou que vai acontecer. Drena. Então, para o que eu tenho que ser drenado? Vamos lá, o que ele vai falar. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Está ansioso? Vai orar. Amém. Mas em tudo, não ande ansioso, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. A paz de Deus não é a paz do mundo. Jesus fala sobre a paz do mundo. Eu dou a minha paz, não dou a paz como o mundo dá. Então a paz de Deus, que é uma paz que excede o entendimento humano. Com o nosso entendimento, por vezes a gente alcança um diagnóstico, uma notícia ruim, uma situação diante da gente, uma porta fechada há muito tempo, algo que não se resolve. Com o nosso entendimento é o que a gente consegue enxergar, mas a paz de Deus, ela excede isso. Ela excede o nosso entendimento. Ela governa sobre o entendimento, sobre aquilo que a gente está vendo. A paz de Deus. A paz de Deus nos leva a um lugar chamado descanso. Descanso. Davi escreve: leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Abra lá em Hebreus capítulo 4. Eu não lembro o versículo, acho que é o último. Hebreus capítulo 4. Hebreus sumiu aqui da minha Bíblia, irmãos.
Hebreus capítulo 4, último versículo do capítulo. Não, Hebreus capítulo 3. Último versículo. Qual foi o motivo que o povo de Deus não entrou no descanso? Em Canaã, que é tido como o descanso, que era um lugar que eles descansariam. Esse lugar profético para nós cristãos. Vemos assim, Hebreus 3,19, que por causa da incredulidade não puderam entrar. Por causa da incredulidade, da falta de fé, eles não puderam. Lê o capítulo todo, depois você vai ver que ele está falando do descanso, por que o povo antigo não conseguiu entrar na terra. Vemos que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar no descanso. A falta de fé em Deus nos leva a vivermos ansiosos. Nos leva a vivermos tudo aquilo da segunda parte dos versículos que nós lemos em 2 Coríntios 4. Desesperados, desanimados, a falta de fé. E como é que eu resolvo a minha falta de fé? A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A música do cantor, o coach. Vem por ouvir a palavra de Deus. Jesus disse em João 8,32, conhecereis a verdade, essa verdade aqui, e a verdade, essa verdade vos libertará. Essa é a verdade que liberta, irmãos. Essa é a verdade que dá fé ao nosso coração, para crer em Jesus para a salvação, mas é essa a verdade que dá fé ao nosso coração para passar pelo dia mal. É essa a verdade que dá fé ao nosso coração para dobrar o joelho num quarto e orar a Deus que nós não vemos. Mas nós sabemos que Ele existe e que Ele está dentro de nós, por fé. É essa fé, gerada por essa palavra, que nos sustenta. Salmo 56, 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Hebreus 13, 6. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que podem me fazer os homens? Salmo 55, 22. Entrega o teu caminho ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Lamentações 3,57. Tu te aproximaste, quando a ti clamei e disseste, não tenha medo. Salmo 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Marcos 4, 38 a 40. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? João 14, 27. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Salmo 112, 6 e 7. O justo jamais será abalado. Não temerás mais notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Eu vou continuar aqui depois, irmãos, os versículos, que senão a gente não vai parar aqui. Mas Davi fala no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por que ele não temerá mal algum?
porque não são as minhas seguranças da terra. Davi não diz: eu andarei pelo vale, não temerei mal algum no vale da sombra e da morte, porque eu sou muito rico, porque eu tenho muitas posses, porque eu conquistei muitas coisas aqui, porque eu sou muito reconhecido, porque eu tenho isso, aquilo, porque eu tenho um bom plano de saúde, porque eu tenho uma boa reserva, ou porque eu tenho um bom emprego, ou porque eu sou tal. Eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É essa a diferença que faz. Jeremias, certa vez, ele disse: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na força do seu braço, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, diz o Senhor. É Ele, irmãos, é por causa dEle. Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso rochedo, Ele é o nosso refúgio. Queria que você fosse se colocando de pé nesse momento. Preciso perilinho do louvor aqui. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Dê vazão ao que o Espírito Santo está colocando e falando ao seu coração. O Espírito Santo do Senhor está aqui. E Ele sonda e conhece as mentes e os corações. A cura aqui nesse lugar. A cura aqui nesse lugar para a igreja de Jesus. A restauração aqui nesse lugar. A quebra de ciclos aqui nesse lugar. A quebra de cadeias de medo aqui nesse lugar. Há rompimento aqui com jugo de ansiedade aqui nesse lugar. Há uma unção aqui para despedaçar o desânimo. Há unção aqui para despedaçar o desânimo que está impedindo o povo de Deus de continuar no caminho que o Senhor tem. A cura aqui nesse lugar. Se você entrou aqui nessa noite e você olha para o seu coração, fique de olhos fechados, fique meditando naquilo que o Espírito Santo está falando no seu coração. Se você entrou aqui nessa noite, se você olha para o seu interior, olha para a sua vida, e você enxerga que você está em um desses momentos. Eu estou sendo pressionado, eu estou sendo esmagado, as pressões da vida estão aumentando muito, eu estou pensando em desistir, estou caminhando para um lugar de desistência, ou estou aprisionado por um medo de que algo se repita, ou medo de me doar mais para a obra de Deus porque me feriram lá atrás, ou porque tal coisa não saiu como eu queria, ou eu tenho medo de alguma perseguição, eu estou sendo perseguido, eu estou desanimando, murchando. Se você entrou aqui afligido pelo dia mau, no meio de uma tribulação, cheio de ansiedade, eu queria te chamar aqui na frente para você colocar diante do Senhor a sua situação, o seu coração, não diante de mim, não diante do perilinho. Nós não podemos fazer, nós não conhecemos o seu coração, mas Jesus conhece, e há um poder enquanto nós nos expomos diante dele. Vem aqui na frente diante do Senhor, dobre o seu joelho aqui, fique de pé, sente no chão,
Como for, vem aqui e coloque aos pés do Senhor. Sabe, irmãos, às vezes nós queremos ficar guardando coisas que nós não precisamos guardar. Nós queremos ficar guardando situações, medos, ansiedades, temores. E o apóstolo Pedro diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não é dar devagarinho, não. Às vezes a gente está segurando aqui, querendo. Não, é lance sobre ele. Se desfaça disso. Vem aqui hoje, diante de Jesus, lançar sobre ele as suas ansiedades. Porque ele cuida de você. Comece a clamar aí diante do Senhor. Aqueles irmãos que sentirem no coração, que já estão acostumados aqui a orar, podem vir, colocar as mãos, impor as mãos. Vamos ministrar a cura do Senhor sobre os nossos irmãos. Vamos ministrar sobre os nossos irmãos a quebra dos ciclos. Ansiedades que alguns têm carregado há muito tempo, talvez anos aqui, vão ser quebradas hoje pelo poder do nome de Jesus. E você que está aí no seu lugar, e que você que está relutando, não relute, vem aqui à frente. E você que ainda não está nesse lugar hoje, que você está firme aí, estenda suas mãos para cá e comece a interceder por esses irmãos. Vamos interceder por nós, pela igreja. Irmãos, isso pode sobrevir sobre qualquer um. Há 3 meses atrás era eu. Vamos interceder. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Faz a tua obra aqui, Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.